Certa vez estava eu na rua e me deparei com um mendigo que também começou a andar comigo e começamos a conversar. Aí eu perguntei a ele, por que está nessas condições? Por que se encontra nessas condições no meio da rua? Você não tem casa, não tem família, não tem amigos? Ele falou. Se eu contar a minha história, você não acredita. Eu falei, pois bem, conte a sua história. E ele disse, amigo, nós estamos na rua. Olho para o alto e vejo o céu, para baixo vejo a terra. Olho para os lados e vejo tudo que os olhos podem alcançar. Mas se me perguntar se sou feliz, não sou feliz. Tenho uma vida sofrida, uma vida acabada. Pois conte-me, quero ouvir. Desabafe. E andando nós dois na rua, ele começou a contar. Tive muitas mulheres, tive muitas oportunidades, tive um bom trabalho, tive tudo o que precisava ter, que um homem precisa ter. Depois me casei, tive filhos, esposa, mas não valorizei os filhos e a esposa. Comecei a farrear, a beber, a usar coisas ilícitas. Comecei a entrar em decadência. Tudo que eu tinha conquistado, casa, dinheiro, tudo que você imagina eu tinha. Carros, motos, eu tinha um pouco de tudo. Mas quando entrei na vida, sem a certeza do ir e do vir, caí em contradição comigo mesmo. Sofri muito, claro, eu sofri demais, mas foi tudo culpa minha. Comecei a abandonar a família, a me juntar com os amigos. Amigos falsos e amigos verdadeiros. E aos verdadeiros eu desprezei e me uni aos falsos. Os falsos me sugaram, me enganaram, me roubaram. Roubaram não só o que eu tinha. Não perdi só casa, carro, motos, família. Me roubaram a minha paz, a minha tranquilidade, a minha dignidade. Tiraram de mim tudo que puder e um pouco mais. Tudo que o dinheiro compra e o que ele não compra. Eu trabalhava, ganhava bem, perdi o emprego. E daí começou as brigas em casa. Aí comecei a vender as coisas para os amigos falsos que se colocavam em me ajudar, mas não estavam me ajudando. Estavam me afundando mais e mais e mais e mais e mais no fundo do poço. E quando eu digo fundo do poço, meu amigo, é o fundo do poço, o mais profundo do poço, como se fosse um abismo, onde eu perdi a razão, perdi tudo que eu tinha, por pura vaidade. A vaidade também somou nesta minha lida, nesse meu caminho. Eu era muito vaidoso, gostava de roupas de luxo, calçados de luxo, joias, tudo que o dinheiro podia comprar, eu tinha e ficava feliz com isso. Mas eu não sabia que isso ia trazer a minha própria infelicidade, que isso ia trazer o desgosto da minha vida. Aí por um instante ele parou e eu perguntei, por que parou? Ele respirou fundo e me disse, é triste as lembranças, é triste ver o quanto você errou e reconhecer isso quando você está caído, deitado no chão, no meio da rua, coberto por jornais, entre insetos, vento, frio, calor e desprezo das pessoas. É triste ver o quanto eu poderia ter dado valor, não ao que eu tinha, como casa, moto e tudo mais que o dinheiro pode comprar, mas na minha família, na minha esposa, os meus filhos, os meus melhores amigos, amigos que me levantavam, que me ajudavam. E hoje vejo que eu joguei tudo fora por nada, ao invés de eu conquistar e retornar aquilo que me foi dado, todo carinho, atenção, amor, cada abraço, cada afago, cada olhar, cada sorriso, cada palavra amiga,
cada palavra linda e maravilhosa que você nos ouviu. Eu desprezei e fui atrás de tudo aquilo que não deveria ir, tudo aquilo que me condenava. Os falsos amigos, eles acabaram com minha vida. Eles me levaram para o fundo do poço. Eles me enganaram. Eu fui enganado sim. Porque contavam histórias, delirava com suas histórias, com seu poder, com o respeito que eu achava que eles tinham. Mas não foi bem o respeito que eles tinham. Era o medo que eles colocavam nas pessoas e eu achava que era respeito. Era a forma de olhar a maldade, um antro de maldade em seus olhares. Tudo eu perdi na rua. Tudo que estamos aqui na rua neste momento, ouvindo sons, tudo me lembra o meu passado. Tudo me lembra o quanto eu errei, o quanto eu paguei. Eu sou um homem sofrido, muito sofrido, mas a culpa é toda minha. E eu não soube como resgatar as pessoas que eu amava. Ou melhor, que me amavam. E eu desprezei. Sofri demais. E não quero esse sofrimento para ninguém, porque agora eu não tenho como voltar atrás. Mas eu disse para ele, mas por que não tem mais como voltar atrás? O que te impede de voltar atrás? Eu sou fraco, disse ele, muito fraco. Tenho medo das consequências, tenho medo de tudo o que vão jogar na minha cara. Aí eu disse, mas pode ser que não seja assim, pode ser bem diferente. É, meu amigo, disse ele, pode ser diferente, mas eu não consigo, não tenho forças. Eu acho que não sofreu, ninguém sofreu mais do que eu. Então, caminhando, ele contando a sua história, encontramos mais um homem na rua que nos cumprimentou. Disse, olá, como vai vocês? Olá, tudo bem. E olhou para o mendigo e disse assim, você precisa de alguma coisa? E o mendigo que estava comigo disse, preciso de ser feliz, pois sou um homem sofredor, sem caráter, sem forças para pedir perdão. E o homem parou conosco um segundo e ficou olhando. Aí ele disse ao mendigo, olha, você não me parece um sofredor. E ele disse, você não ouviu minha história. O mendigo disse a ele, você não ouviu minha história. Aí ele falou, eu não preciso ouvir a tua história para saber que você não é um sofredor. Você se derrotou, você se colocou na posição de fracasso, você se colocou na posição de erro e agora se sente culpado, menosprezado, fraco, frágil. Mas na verdade, você não sofre. E se sofre ainda é porque quer. Aí ele disse, você não conhece a minha vida, não pode dizer isso. Eu sou sofredor. Passei muito nessa terra, andei muito por essa terra. Disse o mendigo ao homem. Aí o homem contou, olha, tenho viajado o mundo afora. E viajo muito. E tenho visto muitas coisas. Muitas coisas. Tenho visto terremotos, maremotos, tenho visto guerras, tenho visto tempestades, ventos fortes, pessoas doentes, catástrofes, doenças incuráveis, pessoas que vivem dia após dia à mercê dos problemas, pessoas que vivem com fome, que não têm água para beber, que não tem quem ajude, que são escravas de senhores de seus países, que se colocam como deuses, pessoas que rastejam em busca de um grão de arroz, um grão de feijão, rastejam ao lado de turistas, buscando um socorro, um dinheirinho que seja, e não conseguem. Tentam, buscam, sempre, e não conseguem. Tenho visto crianças morrendo de fome porque as mães secaram seus leites porque não têm o que comer. Tenho visto pessoas pedindo socorro por estarem sendo desprezadas, famintas, e por alegarem que não existe nada que as ajude, e ninguém que as ajude. Então você não é um homem sofrido. Você é um homem derrotado por si mesmo, que
sente compaixão de você mesmo. Levante a sua cabeça, retorne à sua casa, peça perdão, que você não tem casa, tem família, porque pelas caminhadas que eu tenho feito ao mundo, ó Senhor, eu bendigo. Não se compara o sofrimento dos outros com o teu. Não existe sofrimento maior ou menor, mas alguns sofrimentos são aqueles que nós buscamos. Alguns sofrimentos são aqueles que nós plantamos. O Senhor plantou vento e colheu furacão. Então, a sua vida se tornou um caos. Mas na sua vida tem como consertar as coisas. Se parar de se sentir vítima, deixe de se sentir vítima. Volte atrás no que errou, onde errou, nos seus pensamentos. E perceba como você deve consertar a partir de hoje, para ter uma manhã melhor. Porque muitas das pessoas que eu tenho visto aí fora não têm essa oportunidade que o Senhor tem. Daí eu fiquei contemplando a conversa dos dois e abismado, pasmo com a sabedoria do homem que chegou. Caminhando pela rua, continuamos nós três a conversarmos. Aí chegou um outro homem e disse: olá, como vão vocês? E nós dissemos: muito bem, obrigado. E como vai o senhor? Vou bem, graças a Deus. E estou indo bem também. E o senhor mora por aqui? Perguntamos a ele. Ele disse: não, eu sou de uma terra distante, muito distante. E pelo caminho vi vocês três a conversar e resolvi chegar. Fiquei de longe ouvir a vossa conversa. Aí eu estranhei e perguntei: mas como o senhor tem ouvido nossa conversa e está tão longe, agora que chegou perto de nós? Como eu disse, meu rapaz, ele disse a mim, eu sou de longe. Tenho outros talentos que vocês não têm. Aí eu fiquei abismado. Falei: nossa, como pode ser esses talentos? Como pode saber alguma coisa? Vou perguntar. Vou colocar o homem à prova. E perguntei eu a ele. Então o que conversávamos nós três? Já que o senhor sabe. Ele falou: você está me colocando à prova? Está me testando? Ou realmente quer saber? Disse eu a ele: realmente quero saber, fiquei curioso. Disse que eu sabia que estamos conversando, que eu achava que o senhor acabou de chegar. E ele disse: como eu disse, venho de uma terra distante. Uma terra onde tudo sabemos, tudo podemos, tudo vemos. Portanto, posso ouvir a sua conversa à distância. E quero dizer para os três que creiam em Deus. Creiam no Filho de Deus. Porque o Espírito Santo ouve tudo o que vocês falam. Sabe tudo e a tudo conduz ao Criador. E quero dizer que nenhum dos três sofreu tanto como sofreu o Filho de Deus. Nenhuma das situações contadas aqui foi tão sofrida como foi a do Filho do Criador, Jesus Cristo. Como andamos nessa rua, hoje em paz e tranquilidade, e cada um tem o seu sofrimento, mas quem de vocês morreria pelo próximo? Disse eu. Eu não. Os outros dois também, eu não. Então, quem de vocês perdoaria seus inimigos? E nós dissemos: nem eu não, eu não, eu não. Um disse que tinha muita mágoa, outro disse que tinha muito sofrimento, e eu disse: eu saberia perdoar o meu inimigo. Se é meu inimigo, para que devo perdoá-lo? Porquanto vos digo, Jesus Cristo fez isso. Fez isso para quem estava no momento do seu sacrifício, para toda a humanidade descendente. Então não se vangloriem dizendo que seu sofrimento foi maior do que o outro. Não pense que a dor de vocês foi maior do que a dor do Cristo pregado na cruz. Cristo, o Mestre que se fez servo, o Verbo que se fez carne, que andou entre os homens, que não foi bem compreendido, que se entregou à morte, que morreu sem rogar nenhuma praga a ninguém, sem se defender, perdoando a todos, em todos os momentos. E ainda disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Isso não foi para aquele momento, isso foi para todo o tempo. E o Pai vem perdoando vocês todos pelas coisas que fazem. Cada um pensa que sofre mais que o outro.
Cada um pensa que não pode perdoar a ninguém e que não vai perdoar a ninguém porque ninguém os perdoa. Cada um diz que não vai amar a ninguém porque ninguém os ama. Cada um diz o que diz. Mas verdadeiramente, somente o Cristo sofreu por cada um de vocês. Por cada um existente em toda a humanidade. Somente o Cristo foi o Cordeiro perfeito e reina com toda a glória nos céus e terra, e aguarda o grande dia da batalha final, aonde existirá então o julgamento, e será pesado todas as palavras que vocês têm dito do seu sofrimento. Sofrimento esses que vocês plantaram a semente para sofrer. Vocês buscaram o sofrimento. Vocês têm o controle da situação, mas não sabem pedir perdão, não sabem perdoar, não sabem corrigir o passado no presente, fazer um amanhã e um futuro melhor. Vocês sempre precisam de ajuda, sempre precisam que mostrem alguma coisa para provar que Deus existe. Vocês precisam de milagres, de coisas que aconteçam para que vocês vejam e creiam. Digo a vocês, tudo isso tem feito Deus, e ainda assim vocês não creem. Vim até vocês apenas para dizer isso, que creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é o Senhor. Sem Ele, não herdarão a salvação. E todos os milagres e sinais que vocês pedem são lhe dados todos os dias, mas ainda assim vocês não creem. Buscam brigar entre si, buscam odiar uns aos outros, buscam ser maior uns que os outros, melhores uns que os outros. Enquanto vocês não aprenderem que são todos iguais, que devem amar uns aos outros e não odiarem uns aos outros, que devem buscar a paz e não trazer a guerra ou promover a própria guerra, que devem perdoar para ser perdoados, que devem justificar e não acusar, que devem orar por aqueles que se põem em seu caminho e perdoar com muito amor e sinceridade. Enquanto vocês não compreenderem estas coisas, mais próximo estão os dias do fim. E os dias do fim, todos serão julgados. E aí será pesado quem sofreu mais, quem sofreu menos, quem fez mais e quem fez menos, quem foi bom ou quem foi ruim, quem foi luz e quem foi trevas. Acordem, despertem, despertem vocês três, porque o sofrimento de vocês ainda nem começou. Porquanto, parei apenas para avisá-los, mas estou de volta para a minha terra neste momento. E eu disse, mas o senhor vai viajar agora? Ele falou, eu não viajo, eu me transporto. Sou de lá e sou de cá. E neste momento, eu me despeço de vocês, na esperança de que as minhas palavras os transformem, os melhorem, os convença de que o sofrimento de vocês não são maiores do que o sofrimento de Jesus. E nunca foram. Mesmo com tudo que acontece na terra, vocês ainda não sofreram o que Jesus sofreu e o que está por vir. O que está por vir já está próximo e bem presente. Eu despeço-me de vocês na esperança de que reconheçam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que creiam nele, que se batizem e levem tudo o que está escrito nas Sagradas Escrituras. E cada um de vocês retorne à casa de vocês e conserte os seus erros. Assim, o seu amanhã será melhor. Assim, no dia do julgamento, será julgado a sua decisão e a sua decisão e a sua decisão de ter sido as pessoas melhores e por terem crido na palavra de Deus. E assim me vou. E quando pensamos em dar tchau, o homem desapareceu na nossa frente. O mendigo ficou abismado, o homem ficou pasmo e eu nem sabia o que fazer. Porém, nos despedimos uns dos outros, cada um retornamos à nossa casa, na esperança de que tudo melhorasse. Perdoa a todos, foi o que fiz.
todos aqueles que me fizeram mal, orando por todos aqueles que me fizeram mal, por todas as pessoas que estão em cada canto do mundo, e amando o meu próximo, e procurando fazer obras boas pela fé, para alimentar a fé que tenho em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é a porta, a verdade e a vida, a porta que nos conduz à mansão celestial do Pai. E assim, eu despeço de todos uma boa noite, a paz do Senhor a todos, um bom dia, a paz do Senhor a todos, uma boa tarde, a paz do Senhor a todos. Em nome de Jesus, amém.